Salmo de número 51. Aqui está em outra versão, mas nós vamos daqui a pouco ler de 13 a 17. Nós estamos durante esse mês estudando qual foi a reação de Davi, irmã Elidiane, quando o profeta Natã vem até ele e o repreende, porque ele tinha errado. Era ano do rei e a guerra e ele não foi. E ele ficou, e ele então cedeu à tentação quando ele viu Betseba. E ele peca, e ele erra. E como um abismo chama outro abismo, irmã Beth, quando não há arrependimento, ele tenta consertar o erro dele de uma maneira terrível. Ele manda buscar o marido de Betseba para que ele voltasse para casa. Mas ele era um homem leal ao seu senhor, ao seu rei. E ele não vai para casa, ele fica na porta do palácio. E Davi, vendo que o seu plano mais uma vez não ia dar certo, o que Davi faz? Pede ao seu líder da guerra que colocasse Urias na frente da batalha, porque certamente ele iria morrer. Em outras palavras, Davi planejou o seu assassinato. Ele já tinha errado quando ele teve o seu momento de erro com Betseba, e agora ele então erra novamente quando ele põe Urias na frente de batalha. Fruto disso, nós temos uma série de consequências terríveis que aconteceram na vida de Davi. Fruto de tudo isso, Davi então começa a colher muitas consequências. Deus usa o profeta Natã, e Davi então tem uma experiência de arrependimento, Vitória, com Deus. E fruto dessa experiência de arrependimento, ele escreve o Salmo 51. Só para que você entenda o contexto, para a gente não pegar o texto apenas para pretexto. Nós precisamos entender o contexto. A língua portuguesa, o contexto é definidor para a gente entender, principalmente no texto bíblico. O Salmo 51, então, é a expressão do coração de Davi de arrependimento. E aí, durante 4 semanas, nós estamos estudando esse salmo. Nós vimos na primeira semana que, para ter um coração curado, eu preciso reconhecer. Sem reconhecimento não há mudança. E eu queria que você repetisse isso comigo. Sem reconhecimento não há mudança. Vamos mais uma vez? Sem reconhecimento não há mudança. Se a gente não reconhece, gente, não tem mudança. Não há mudança em lugar nenhum. Uma das coisas mais difíceis na vida, irmão Evaldo, é o Senhor querer ajudar quem não quer ajuda. Já tentou ajudar quem não quer ajuda? Você já tentou alguma vez entrar na vida de alguém, e aí seja quem quer que seja, pode ser a pessoa mais amada que você tenha na sua história, pode ser um filho, pode ser o esposo, pode ser a esposa. Gente, querer ajudar quem não quer ajuda é um negócio sério. Você se mata, você se acaba, você se entristece. Nada resolve. Sabe por quê? Porque quando não há reconhecimento, não há mudança. E você querer ajudar, irmã Ivaneide, quem não reconhece que precisa de ajuda é um problema. Fechado? Primeiro domingo? Segundo domingo. Um coração curado nos leva à libertação. A gente só vive a libertação quando o nosso coração é curado. Libertação, irmãos, guarda isso no coração, é fruto de quando a gente troca as mentiras de Satanás pelas verdades de Deus. O que ocorre com Davi? Ele troca as mentiras de Satanás pelas verdades de Deus. Ele entende o que Deus estava falando com ele. Então ele reconhece, ele confessa, ele pede perdão. E quando ele pede perdão, ele encontra graça. E quando a gente encontra graça, a gente tem um coração curado. E a gente então é livre. Porque tem uma coisa muito importante. O que nos aprisiona não é o que está fora de nós. O que nos aprisiona é o que está dentro de nós. Olha que incrível isso. Terceiro domingo foi semana passada, e nós aprendemos no terceiro domingo o que? Reprogramar o coração, coração novo. E a gente viu que, como um computador que precisa de um reset total, o ser humano precisa passar por isso, deixar de ter um coração de pedra para ter um coração de carne. É por isso que Davi disse o quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto.
Davi usou a expressão criar. O verbo criar por Davi, Rafael, no Salmo 51, é o mesmo verbo criar de Gênesis 1:1. E criou Deus os céus e a terra. Olha que interessante. Quando Davi usa o mesmo verbo, Davi estava dizendo o seguinte: Deus, só o Senhor tem poder para criar um coração novo no ser humano. Irmãos, um coração novo só tem uma pessoa que consegue fazer em nós: o Senhor nosso Deus. Tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. A mudança de um coração, a mudança de uma vida que é de dentro para fora, isso só ocorre com uma experiência que Deus pode fazer. O ser humano ainda não foi capaz. O ser humano pode até conseguir, aí a cardiologia faz isso e o Brasil é exemplo disso no mundo, em trocar aquela máquina que está aqui dentro, que bombeia o sangue para todas as áreas do nosso corpo. E aí nós fazemos isso bem. Nós trocamos um músculo chamado coração. E tem muita gente que já até trocou esse coração aqui, esse músculo tão perfeito que Deus fez, mas continua agindo do mesmo jeito, da mesma forma, caminha da mesma maneira. Por quê? Porque o coração, que é o centro das emoções, o centro da vida, o centro de quem nós somos, o nosso ser, só tem uma pessoa que pode trocar esse. É o Criador, é o nosso Deus. Hoje a gente termina com Davi agora. O resto do Salmo, os últimos versículos do Salmo 51, é agora, irmão bispo, Davi já com o coração curado. Como é que um homem de coração curado age? Agora com um novo coração, Flaviane, olha o que Davi vai dizer. Vamos ler juntos então? Então, ensinarei os transgressores os teus, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois o Senhor não deseja sacrifícios, do contrário, eu ofereceria. Também ele não quer holocaustos. O sacrifício que ele deseja é um espírito quebrantado, e ele não rejeitará um coração humilde e o quê? Arrependido. Davi agora, irmãos, depois de uma experiência de perdão, depois de uma experiência extraordinária com Deus, Davi agora está com o seu coração curado. Davi está agora experimentando um novo momento na sua história. Davi está agora experimentando uma nova etapa na sua vida. Ele conheceu a graça, ele conheceu, Vitória, o perdão. O que é a graça, irmãos? A graça é o favor imerecido. Nós pecamos e ofendemos a Deus, e nós fomos separados de Deus por causa do pecado. Nenhum de nós teríamos condições de nos achegarmos a Deus por nós mesmos. De nós mesmos nós não podemos nos achegar a Deus. Então Deus, no seu infinito amor, enviou Jesus para morrer numa cruz, para perdoar os nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos então, de maneira graciosa, receber a redenção e o perdão. O que é graça? Graça é quando nós estávamos condenados à morte e a graça de Deus nos alcançou e nos salvou. Ou seja, é o favor imerecido. Ele merecia morrer, Derlei. O Fabrício merecia ser crucificado. O Fabrício merecia ser condenado. Mas Deus, no seu amor gracioso, pagou o preço em meu lugar. Isso é graça. E só Deus faz isso. Ninguém mais faz isso. Só Deus. Por alguém bom, talvez alguém até resolveria dar a sua vida. Mas quem daria a sua vida por um homem mau? Quem estaria disposto a dar a sua vida por alguém que é extremamente mau? Ninguém. E Deus fez isso.
Jesus fez isso quando ele deu a sua vida por mim. E Davi agora, ele experimenta esse perdão. Davi experimenta essa graça. Davi experimenta essa transformação. Davi experimentou, mesmo tendo errado, tendo falhado, ele conheceu o amor de Deus, a graça de Deus. E aí ele vai nos falar agora de 3 coisas que a graça produz em nós. Qual é a primeira delas? Ele diz assim: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão, ó Deus da minha salvação. Sabe qual a primeira coisa que Davi faz? Davi tem um desejo ardente de compartilhar com outras pessoas a graça que ele recebeu. Isso impactou tanto a vida dele que agora ele está dizendo o que, Rian? Olha, eu irei ensinar para homens que como eu transgrediram a lei, erraram, homens que como eu, Francisco, ofenderam a Deus e são pecadores. Eu irei ensinar para eles o que? O caminho para que eles possam se converter. Davi teve uma experiência tão preciosa com Deus, que ele queria agora contar para todas as pessoas esse presente maravilhoso que ele tinha recebido. Irmãos, eu fico olhando as crianças. Criança é assim: dá um presente para ela. O que ela vai fazer com esse presente? Ela vai começar a sair e contar para todo mundo: olha o que eu ganhei, olha o que eu ganhei, olha o que eu ganhei. Não é assim, João? A gente só entende essas coisas depois que a gente tem filho, né? Aí você entrega para ele o presente e ele começa a contar. Ele conta para a vovó, ele conta para o coleguinha, porque aquilo trouxe tanta alegria no seu coração que ele agora quer dizer para todas as pessoas o que ele ganhou. Davi, ele tinha ganhado algo tão extraordinário que foi o perdão, que ele agora, ele quer contar para todas as pessoas que ele é um homem perdoado, que ele foi alcançado pela graça, que a graça o perdoou. E isso nos ensina uma coisa: quando o nosso coração é curado, meus irmãos, sabe uma coisa que a gente quer fazer? A gente quer sair contando para todas as pessoas o que aconteceu conosco. A gente encontra a graça de uma maneira tão preciosa que a gente não quer mais ficar calado, a gente não quer mais guardar isso só para nós. Eu me lembro que quando antes de conhecer a Jesus, a minha vida era sem sentido, a minha vida era sem propósito, mas desde o dia que eu conheci a Jesus na minha história, Ele mudou o meu coração, e eu quero agora falar para todas as pessoas que vale a pena andar com Jesus. É os discípulos a caminho de Emaús, estão indo para casa frustrado. Cleopas e o seu amigo está voltando para casa, falando de mal a pior, coração frustrado, coração entristecido. Jesus se aproxima deles e vai caminhando com eles e ensinando a palavra. Quando Jesus chega em Emaús, se revela a eles e o coração deles é curado. Lembra o que acontece com os dois? Eles voltam na mesma noite para Jerusalém, alegres, dizendo: olha, Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou. Sabe por quê? Quando Deus cura o nosso coração, irmãos, Ele muda a nossa vida. A gente deixa de murmurar, a gente deixa de reclamar, a gente começa a falar daquilo que o nosso coração está cheio. É isso que aconteceu com Davi. Davi teve uma experiência tal com Deus que agora ele está dizendo: eu irei ensinar para todas as pessoas que elas precisam voltar para ti. E perdoa, Senhor, por teu ter derramado sangue, Deus da minha salvação. Então, com alegria, eu vou anunciar a sua justiça. Em outras palavras, Davi não se achava digno do perdão que ele recebeu. Davi não se achava digno agora de estar na presença de Deus, porque é um Deus justo. Mas ele pega isso e ele agora quer partilhar com todas as pessoas essa alegria. E ele quer anunciar: a sua condição era terrível, mas ele conheceu a graça de Deus. E aí tem uma coisa maravilhosa: quando a gente conhece a graça, automaticamente a gente entende a missão. Eu não sei se a Thaís vai estar nos assistindo nesse culto hoje, mas domingo passado a Thaís deu um testemunho aqui, gente. Se você não viu, assista o culto da semana passada, está lá na internet. Veja o testemunho da Thaís, o que Deus fez na vida da Thaís. E ela falou uma coisa interessante, irmão Vilmar: sabe o que eu quero agora? Eu quero continuar servindo, e eu quero contar para todas as pessoas
o que Deus fez na minha vida. Sabe por quê? Quando a gente conhece a Deus, a gente entende a missão. Quando a gente conhece a Deus de perto, a gente entende o propósito. Quando a gente conhece a Deus, a gente reconhece e entende, Gustavo, o para que Deus nos criou. E Davi agora ele está desejoso de quê? Em primeiro lugar, partilhar com todas as pessoas a verdade de Deus que ele tinha conhecido, o perdão de Deus que ele tinha recebido. Irmãos, é impossível, Guilherme, um crente que conhece a Deus e tem uma experiência com Deus, irmão bispo, querer ficar calado, não querer contar para as pessoas o que Deus fez na sua vida. Essa é a primeira lição. Quando Davi está nos chamando agora a entender que quando o nosso coração é curado, o nosso propósito de vida muda. Um coração curado muda o propósito de vida. Primeira coisa, a gente quer falar para todo mundo. Agora olha a segunda coisa. A minha língua vai fazer o quê? Louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu. Qual é a segunda coisa que um coração transformado faz? Uma vida de adoração a Deus. Adorar, irmãos, não é apenas cantar. Cantar é uma expressão de adoração. Você já ouviu essa expressão? Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. O que é adorar a Deus? Sabe, Jean, o que é adorar a Deus? O que é adorar a Deus? Adorar a Deus é reconhecer quem Deus é. Agradecer a Deus é reconhecer o que Deus faz. Às vezes nós confundimos isso. Vou repetir. Adorar a Deus é reconhecer quem Deus é. Agradecer a Deus é reconhecer o que Deus faz. Eu posso ter uma vida em que eu agradeça a Deus, eu reconheça o que Deus faz, eu reconheço que Ele me abençoa, mas eu posso não adorá-lo. Vou repetir, isso é muito sério. Eu posso ter uma vida em que eu até agradeço. Deus, obrigado pelo dia. Deus, obrigado pela alimentação. Deus, obrigado pelas coisas que o Senhor me deu hoje. Mas eu posso até reconhecer o que Ele faz. Mas eu posso passar uma vida inteira sem reconhecer quem Ele é. E isso aqui é o que vai fazer toda a diferença. Porque eu posso reconhecer que Deus é um Deus que abençoa. Eu posso reconhecer que Deus é um Deus que me abençoa, que cuida de mim, que me salva, que me dá sustento, que faz tudo comigo, e não reconhecer quem Ele é e quem Deus é. Deus é Criador, Ele é Senhor, Ele coordena todas as coisas, Ele é aquele que morreu na cruz, Jesus deu a sua vida por nós. Então o que Davi estava dizendo? Eu não apenas irei agradecê-lo, mas eu irei reconhecer quem Ele é. Adorar é reconhecer quem Deus é, e nós adoramos indiferente daquilo que Ele faz. Porque adorar, Gustavo, a Deus por aquilo que Ele faz, e quando faz o que a gente gosta, é moleza. Deus me dá um carro zero. Deus deu, vou fazer um culto de ação de graças. Ah, Senhor, eu te adoro, eu te louvo. Senhor, abre uma porta de emprego, e a porta não abre. Continua louvando agora. Continua adorando quando a resposta não vem. Continua adorando quando a resposta não chega. Continua exaltando quando a gente clama por cura e Ele não cura. Continua clamando quando a gente pede algo que não acontece. É disso que Davi está dizendo, que ele iria continuar adorando a Ele, indiferente do que aconteça. Porque se nós não vivermos assim, nós iremos fazer apenas do Senhor nosso Deus o gênio da nossa lâmpada. Enquanto Ele nos atende, está maravilhoso. Eu adoro, eu celebro, eu sirvo a Ele, eu venho à igreja. Mas dia que as coisas não acontecem do jeito que eu quero, aí eu, como diz lá em Minas Gerais, eu corto no capinado, eu sumo. Então eu preciso te dizer uma coisa: você não está adorando a Deus, você está adorando a si mesmo. O Deus da sua vida não é o Criador, o Deus da sua vida é o seu ego, é você mesmo.
E na verdade você quer que Deus serve a você, não é você servindo a Deus. Por quê? Se não acontece o que você espera, você fica chateado. Você fica de biquinho com Deus, e fica brigado com Deus, e começa a reclamar, e começa a murmurar, e começa a questionar: Deus, cadê o Senhor? Aonde o Senhor está? Às vezes, irmãos, a gente vive muita experiência com Deus na nossa jornada. Os irmãos sabem a história de milagre do João Rafael. Mas o mesmo Deus que fez o milagre na vida do João e curou o João, é o mesmo Deus que nos permitiu perder 4 filhos. E Ele é glorificado quando Ele curou o João, e Ele é glorificado quando nós perdemos os 4. O problema é que às vezes a gente não tem essa dimensão. Ah, glória a Deus, está curado. Ah, Senhor, glória a Deus, não foi curado. E o Senhor continua sendo glorificado, o Senhor continua sendo exaltado. Uma das músicas mais difíceis que a gente tem para cantar é aquela: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, às vezes cantar isso, irmãos, é fácil quando Ele está fazendo. Mas cantar isso quando Ele não faz aquilo que a gente tem por expectativa, do nosso jeito, é isso que Davi está dizendo. A gente só consegue ter uma experiência com Deus a esse nível quando a gente tem um novo coração, irmã Miriam. Porque senão nós vamos ter uma expectativa errada, equivocada acerca de Deus. E a gente vai achar que Deus tem que viver em função da gente. E não ao contrário, é a gente que vive em função dele. Porque a gente sem Jesus, a gente não é nada. Deus sem mim e você, Ele continua sendo Deus. Ele vai ser Deus todo o tempo. Mas eu e você sem Jesus, Jesus foi claro: sem mim, nada podeis fazer. É disso que Davi está falando. Davi está dizendo: adore, adore, adore. É muito mais do que cantar, irmãos. Adoração é muito mais do que abrir a boca e exaltar. Cantar é uma das maneiras que nós adoramos, mas adorar ao Senhor é ser fiel a Ele, indiferente do que aconteça. É exaltá-lo indiferente do que aconteça. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, e eu vou continuar crendo e confiando, ainda que Ele não faça do jeito que eu gostaria, no tempo que eu gostaria, na hora que eu gostaria. Sabe por quê? O Senhor é Ele e não eu. Entender Deus como o Senhor é isso. Isso é difícil. Sabe por quê, irmãos? Nós somos a geração do videogame. E a geração do videogame, ela tem um instrumento na mão. Qual é ele? O quê? O joystick, o controle. E aí nós crescemos, com o controle na mão. E nós temos o controle. E nós jogamos. E levamos o bonequinho para lá, levamos para cá. Voltamos à fase. E a gente está no controle o tempo inteiro. E aí eu preciso dizer uma coisa com você. Na vida com Deus, o controle foge da nossa mão, porque é Ele que está no controle. E é isso que mexe com a gente, Dalmo. Você quer ver o ser humano ficar doido? É ele perder o controle. Quer ver o ser humano ficar desesperado? É ele perder o controle. Quer ver o ser humano ficar... E eu queria que você prestasse bastante atenção. Você quer ver a gente perder o rumo? Perde o controle. Perde o controle da situação. Perde o controle daquilo que você estava assim amarradinho, que você achava que ia ser daquele jeito. E aí de repente vem e dá aquela mudada assim, Aí Deus fala assim: agora sou eu que estou no controle. É disso que Davi está dizendo. Que quando o nosso coração, irmãos, é mudado. É por isso, irmãos, que eu aprendi uma coisa. Só tem um jeito da gente conhecer esse nível de vida cristã aqui. Na escola do sofrimento. A teologia do sofrimento, ela é pouco pregada nessa geração. A gente tem muito agora a teologia do coach. Palavras positivas, um evangelho bonito. Mas a gente esqueceu que o evangelho é cruz. A gente esqueceu que o evangelho é confissão de pecado, é arrependimento. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é evangelho. Mas hoje o que a gente tem é o seguinte: dê 10 que você vai ganhar 100.
Ah, o mar vai se abrir. E se o mar não se abrir, irmão? Como é que a gente faz? E quando o mar não se abre? Ele deixou de ser Deus? Mas a gente ouve tanto isso, é tanto sabor de mel, é tanto sabor de mel, é tanto sabor de mel, que a gente vai esquecendo que às vezes o deserto é o meio que Deus usa para moldar a nossa vida e o nosso caráter. É isso que Deus faz conosco. Segunda lição para a gente terminar. Coração transformado nos leva a uma vida de adoração. Terceira lição, irmãos. E, irmãos, uma das coisas que eu mais gosto na Bíblia. Infelizmente a gente vive uma geração que os pregadores ficam inventando, né? Tem que inventar. E o cara prega tudo menos a Bíblia. Irmãos, uma das coisas mais lindas é porque a Bíblia ela se explica por si só. A gente só precisa seguir o texto. Ele pregou, ele adorou, e aí tem uma verdade aqui final. Qual é a verdade? Olha aqui, ó. Ele não deseja sacrifício. Do contrário, eu até iria oferecer, está dizendo Davi. Também, ele não quer holocausto, que é uma outra forma de sacrifício. O sacrifício que Deus deseja é um espírito quebrantado, e ele não rejeitará um coração humilde e arrependido. Olha que interessante isso aqui. Deus, mais do que sacrifício, ele está dizendo que ele prefere o quê? Um coração arrependido. Sabe por quê? Porque quando há coração arrependido, Raquel, não precisa de sacrifício. Olha que interessante isso. Lá no Antigo Testamento, qual era a razão de ser do sacrifício? O sacrifício era para purificação de pecado. Então, quando o homem errava, ele pegava uma ovelhinha e ia apresentar essa ovelhinha como sacrifício, e o pecado dele era transferido para aquela ovelha. Esse era o sistema sacrificial. E Davi está nos ensinando algo extraordinário. Quando a gente tem um coração humilde, arrependido, quebrantado, não precisa de sacrifício, irmãos. Não precisa de sacrifício, sabe por quê? O maior sacrifício já foi feito na cruz do Calvário por Jesus. Ele levou sobre si o preço da nossa vida. E aí eu acho interessante, às vezes eu ouço algumas mensagens: irmão, qual é o sacrifício que você vai fazer? E normalmente quem prega sobre sacrifício financeiro. Você vai ter que dar o seu sacrifício aqui na igreja. Irmãos, não caia nessas falácias, isso é golpe. Leia a Bíblia, meu irmão. Isso é golpe em nome de Deus. Pastor, é isso mesmo, irmãos. Isso é golpista. Isso é gente que está apenas... A Bíblia já diz que nos últimos dias aqueles que iriam aparecer seriam interessados em si mesmo. Gente gananciosa, gente que quer dinheiro. A Bíblia está dizendo que Deus não quer seu sacrifício, não. Deus quer, meu irmão, é a minha e a sua obediência. Deus quer nossa obediência. Eu não estou dizendo que na nossa obediência nós não vamos honrar o Senhor com o que nós temos. Nós vamos honrar o Senhor com tudo, porque nada pertence a nós. Mas muitas vezes essa ideia, eu vou fazer um sacrifício para mover a Deus. Irmão, Deus já se moveu em nosso favor, querido. O maior movimento dele foi mandar o filho dele para morrer na cruz. Tu acha que ele não pode fazer qualquer outra coisa? Se tu for pai e se tu for mãe, quando teu menino adoece, como é que você fica? Como é que a gente fica, irmã Kelly? Como é que é, Wesley? Se a gente pudesse, a gente ia lá, tirava o menino de lá e a gente botava o soro na gente assim na hora. A irmã já trabalhou em UTI pediátrica, neonatal. Quem dá mais trabalho no UTI neonatal? É a criança ou o pai? É o pai. Por quê? Porque o nosso amor de pai é um negócio assim tão grande que se a gente pudesse, a gente ia lá, tirava o bichinho de lá e a gente entrava. Não é assim, meus irmãos? Tu acha, meu irmão, que Deus está brigando pelo teu sacrifício? Não, irmão.
Deus está querendo é um coração humilde e quebrantado, meu irmão. Porque quando há um coração humilde e quebrantado, não há necessidade de sacrifício, porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. O maior sacrifício foi feito por nós, e ele foi feito uma única vez, diz o escritor aos Hebreus, para nunca mais. Ele é aquele que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo.